família Canção Nova, a paz de Jesus. Eu sou Gisele Martins, trabalho diariamente na Rádio Canção Nova e de vez em quando na TV Canção Nova com vocês. Hoje, mais uma vez no programa Vim Visitar-te, é isso mesmo, para conhecer a família Canção Nova, nossos amigos, benfeitores, membros de comunidade. E estamos a iniciar uma nova temporada com o tema A Minha História com a Canção Nova. Como pôde você visualizar este lindo lugar em que nós estamos? Olha o Santuário de Fátima ali atrás. Nós estamos em Fátima e a benfeitora que vamos conhecer hoje é muito especial. Por isso, fique conosco neste programa que garante muita história, alegria e emoção. Acabamos de chegar aqui na casa da benfeitora que vamos conhecer hoje, gente. Uma família bem especial e eu quero convidar você a vir comigo nessa visita. Vamos lá! Chegou o momento de conhecermos as nossas benfeitoras de hoje, a família que viemos visitar aqui em Fátima. E eu quero já apresentar para vocês aqui, à minha direita, a nossa querida avó Preciosa de Oliveira, a querida mãe Maria Craveiro e a nossa querida Juliana Oliveira, que também trabalha conosco lá na Canção Nova. Lembrando que a nossa benfeitora é essa senhora linda que está aqui ao meu lado, a dona Preciosa, que nós agradecemos desde já com muito carinho, viu, por a senhora nos acolher na sua casa, mais a mãe, e também por ajudar a Canção Nova a ser benfeitora desta obra. E tantas vezes rezou o texto comigo na Rádio Canção Nova e reza. Obrigada a cada uma de vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho então dessas nossas queridas mulheres lindas que aqui estão. Então pode partilhar, a mãe Craveiro, a mãe vai falar para nós sobre a dona Preciosa, sobre como ela conheceu a Canção Nova. Ela já vai completar os seus 94 anos, né? Tem um pouquinho a dificuldade de lembrar de algumas coisas e por isso a mãe querida vai ser aqui, mais a Juliana, porta-voz da avó para nós, que é a nossa querida benfeitora. Mãe Craveiro. Sim. Obrigada, querida. Mãe, porque a Ju aqui é próxima, a gente acaba chamando de mãe carinhosamente. Fala um pouquinho para nós dessa entrada da Canção Nova na vida de vocês. Ok. Então é assim, a minha mãe, antes da Juliana ir para trabalhar para a Canção Nova, ela já ouvia o terço na rádio. Portanto, era Canção Nova para ela, era o terço. Não significava mais nada. Sim. Por volta de 2001 ou 21, mais ou menos, quando eu lhe disse para ela que a neta estava a trabalhar na Canção Nova, para ela o céu iluminou-se. O quê? A minha neta trabalhar na Canção Nova? Então dou-se o terço. É isso mesmo, mãe. Mas então eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Ok, então a gente trata já das coisas e a senhora vai ser uma das benfeitoras da Canção Nova. E foi assim, e continuo a ouvir o terço, e continuo a ouvir a missa e tudo, sabendo, embora há às vezes em certas alturas, a Juliana faz ali os spots que passam no intervalo. E eu digo-lhe assim, mãe, olha a sua neta a falar. Ela já chegou a levantar-se da poltrona, porque ela, como não escuta bem, vai lá para o pé da televisão escutar ela a falar. Da neta. É isso. Ela ficou numa vaidade total. E a Juliana, como foi que chegou até a Canção Nova? Conta para nós. Assim, eu cheguei até à Canção Nova através do estágio. Eu estava a tirar a licenciatura em Comunicação e Mídia em Leiria.
e chegou a altura de escolher o estágio. Pronto, como é que é de explicar? Não sabia bem a área de exercer, a comunicação tem tantas sub-áreas, publicidade, marketing, e eu também queria algo que não fosse muito longe de casa, para não ter tantas despesas. E surgiu na lista, porque dá-nos uma lista, surgiu lá a TV Canção Nova. Eu, por acaso, ainda não conhecia a Canção Nova da minha avó ouvir o terço e afins, mas eu não conhecia a obra Canção Nova. Não conhecia o vosso carisma, não conhecia nada. E eu pensei, vou experimentar a TV, porque é uma área que eu gostava, que era a televisão, e já que era aqui ao lado, basicamente, experimentei, pus como a primeira opção estagiar para a TV Canção Nova. E comecei a estagiei na Canção Nova, foi na altura do Covid, 2020, comecei a estagiar lá em 2020. Passado uma semana, nem tanto, veio o Covid e foi assim um estágio um bocado turbulento, porque pronto, por causa do Covid, a televisão foi a meio gás, enfim. E depois disso, da TV, do estágio, estagiei lá, consegui estagiar os três meses, graças a Deus. Estive ali um ano, à procura de trabalho depois da licenciatura e aqui rege a Divina Providência. Na altura o diretor, o Gilberto Maia, eu estava naquela porque tinha gostado de estagiar na Canção Nova e eu mandei na altura e-mail para o responsável de missão, o CADU, o Carlos Eduardo, a dizer que tinha gosto de... E nisto, depois, numa chamada, liga-me o Gilberto, eu estava em casa, Juliana, vem aqui que quero ter uma entrevista contigo. Dona Maria, fala para nós um pouquinho, então, da importância da Canção Nova, né? A partir da experiência com a evangelização, né? Com os programas da televisão, da rádio. É assim, eu passei a ouvir mais a Canção Nova porque também achava que havia programas que me interessavam bastante, coisa que eu, para mim, antes, aí está, porque me despertou a Juliana a ir trabalhar para lá e a partir daí, como ela dizia que fazia os spots, eu gostava de ouvir. E então comecei a ouvir mais a Canção Nova e até porque mesmo o terço da Divina Providência, acho eu. Divina Providência. Era às 3 horas. Não, Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, mas também havia o da Divina Providência. Divina Providência eu também ouvia esse terço. E comecei realmente a ser mais assídua da Canção Nova. E continuamos, sempre que posso, continuo a ouvir. O meu trabalho ultimamente não me tem dado assim muito para ouvir muito Canção Nova, mas sim, sempre que posso, tenho uma oportunidade, às 6h30 estou sempre aqui com a minha mãe para rezar o terço, na capelinha. E a senhora sabe que Deus tem os seus meios, né? Ai. Os meios foi a Juliana ir para lá, para que o Senhor levasse a senhora a acompanhar a programação. E a partir então dessa experiência, a Juliana vai falar também para nós, a partir dessa experiência, que enriquecimento tem trazido para a sua vida? Então, a senhora falou, comecei a gostar, teve programas que começaram a me interessar, o que interessou, o que mudou na sua vida? Conta para mim. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, eu agora estou disponível para abrir as portas a Deus, abrir as portas a Cristo e à Nossa Senhora e a tudo o que Ele queira de mim. Amém, que bonito! Louvado seja Deus, está vendo? Primeiro, o meu contacto com a Canção Nova foi no estágio, conheci o vosso carisma, eu acho que nisso também me despertou porque é uma forma diferente de evangelizarmos. Aliás, a TV Canção Nova em Portugal é única, não temos mais concorrência e, de certa forma, é um meio de nós fazermos estas pequenas coisinhas, chegarmos às pessoas e falar de Deus. Não é só o ir à missa, não é só a catequese, mas através destas coisinhas pequeninas, como o programa Visitar-te, enfim, muita coisa. E, de certa forma, eu estando a trabalhar lá e fazendo vários projetos, enfim, agora estou com a Mensagem de Fátima, que é um projeto que me é querido porque eu sou de Fátima e conhecer
na totalidade, o que é a mensagem de Fátima não é só rico para mim, mas também, de certa forma, estou a trabalhar e a tentar evangelizar as pessoas que, portuguesas e não só, brasileiras e afins, a dar a conhecer o que é a mensagem de Fátima. E, de certa forma, é interessante porque eu não sou missionária, sou colaboradora, mas estou a ajudar-vos na missão que é evangelizar. E acho que isso também traz-me um peso gratificante, porque é interessante depois ouvir os benfeitores, as pessoas que nos ligam a dizer que gostaram disto, as respostas no YouTube, a dizer amém, obrigada por este programa. E acho que é isso, estes pequeninos gestos, mostrar que as pessoas realmente... Há pessoas que gostam de estar ligadas a Deus e acho que a TV Canção Nova, não só a rádio, revista, redes sociais, acho que é o meu caminho para dar a conhecer a Deus, porque muitas das vezes as pessoas estão esquecidas ou não sabem tanto e nós somos esse caminho. Muito bem. A avó Preciosa, a senhora disse que ela muitas vezes estava aqui a acompanhar a nossa programação, rezar o terço. Podemos dizer que ela é uma mulher de oração, então, é isso? É. Sim. Muito mesmo. Acaba de comer, ela a rezar as orações. Vai para a cama, lá está ela a rezar as orações. E pronto. E diariamente vê a missa. A minha avó está no centro do dia. Eles lá já colocam, a grande parte também a realidade portuguesa é essa, nos centros dos dias, nos lares, eles colocam sempre a Canção Nova para os idosos assistirem. Então ela já é ritmo, já é rotina, 11 horas eles assistem ao terço. A missa, desculpem. 11 horas já é rotina, já não pode falhar. Sim. E às 18h30 a minha avó já está em casa, ou assiste na televisão, ou assiste na rádio o terço do Rosário. Nós fomos educados assim e eu acho que, pronto, perante a família, que acho que transmiti também um bocadinho para os meus filhos. Agora, é assim, se ficou alguma coisa, foi como eu fiz uma pergunta ao nosso antigo senhor prior, se é que eu posso falar, sim. Eu disse que eu fui coordenadora da catequese 7 anos. Olha. E quando saí, disse, senhor prior, eu custa-me muito, deixei aqui 8 acólitos, hoje não tem um. Hoje não tem um. Sim. Ele disse-me, não te preocupes, tu lançaste a semente à terra. Alguma coisa lá há de ficar. Exato. E eu com os meus filhos foi igual. Eu lancei a semente à terra. Já entrando um pouquinho nessa história familiar, né? A senhora é casada, qual é o nome do esposo? Emídio. São casados há quantos anos? Há 28 ou 29. Mas são 2 filhos, é isso? É isso. Deu-me 2 filhos, graças a Deus. E só peço que Deus lhe dê, e a todos nós, evidente, a fé e que abram as mãos. Ponho nas mãos de Deus toda a minha família. E já percebemos que a senhora educou-os na fé, como a senhora mesmo disse, foi catequista muitos anos, então a senhora como mãe, né, também recebendo aqui, a avó é sua mãe? É minha mãe. Sua mãe, né? Sim. Recebendo também essa, como é que eu posso falar? Transmissão espiritual, né? Sim. Também da avó. Pode dizer que é importante na família ter essa educação cristã? Sim, sim. Qual a importância que a senhora vê? Até a senhora que também teve muitos anos à frente da catequese, a importância de catequizar tanto os filhos, que a senhora teve a oportunidade, outras crianças. É assim, ser catequista não é fácil. Não é nada, mas nada fácil. A Juliana também foi. Eu sou hoje também. Pronto. Então já sabe o que é que nós estamos a falar. Sabe o que é que nós estamos a falar. Sim. Eu estava mais na parte de acompanhar, de saber pronto, quantos grupos tinha, dividi-los. Pronto, catequese mesmo, eu sozinha não dava. Mas eu falo dessa importância, a senhora vê, é importante ensinar, passar a base católica, a fé cristã, né? Sim. Para os pais lá em casa poderem despertar exatamente, essa atenção, né? Porque eu falava para os pais, pais, nós aqui não fazemos milagres.
A doutrina vem de casa. Exatamente, são os primeiros Exatamente. catequistas, né? Exatamente, não é em meia hora que a gente ensina o Pai Nosso, ou a Ave Maria. Não é. Portanto, não esperem de milagres que a gente não os faz. Vocês é que têm que ser os primeiros catequistas. Isso mesmo. E muito bem. E tenho certeza que a semente foi lançada, tenho. tanto neles quanto nos filhos, Tenho. e vai florindo ao longo do caminho, né? É isso no mesmo. tempo de Deus, não é no nosso. É no tempo de Deus. E o Padre Jonas? Conhece um pouquinho do Padre Jonas? Sim, não conheço. Pronto. Já ouviu alguma coisa dele? Já ouvi. E interesso-me sempre, quando vejo alguma coisa a falar sobre ele, algum programa a falar sobre ele, interessa-me muito a maneira como ele fala, tão abertamente para os jovens, para toda a comunidade. Só não entendo quem não quer. Sim. Só não entendo quem não quer. Porque as palavras são tão compreensíveis, são tão boas de entender, que eu penso, meu Deus, o Padre Jonas está a dizer tudo. Como é que as pessoas não percebem? Sim. E eu interesso-me e vou vendo, vou lendo, vou recapitulando, vou pensando, sim, olha, realmente ele disse isto e isto faz parte da minha vida. É mesmo isto que eu precisava de compreender e pronto, e agarro-me àquela frase ou àquela base que me diz, espera aí, isto é para ti. Amém. Que bênção. E a Ju, pode contar um pouquinho, estando dentro, né, como colaboradora, teve a oportunidade de conhecer mais de perto o Padre Jonas, ainda que seja ouvindo as pregações, acompanhando até as partilhas ali mesmo. Conta para nós quem é o Padre Jonas hoje, para Juliana. Bem, infelizmente, como alguns colaboradores tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente, eu não cheguei a ter esse privilégio. Infelizmente já estava na Canção Nova quando acompanhei a morte dele, mas neste tempo que estou na Canção Nova, acho que o Padre Jonas, além do fundador, é um pai para vocês. E acaba por ser também um auxiliador também para os colaboradores. Eu muitas vezes estou a fazer os meus trabalhos e recorro muitas vezes a ele, às suas mensagens, e de certa forma ele já ouvi alguém da Canção Nova dizer que ele também é um profeta. E acaba por ser um pouco isso. E não só o Padre Jonas, também como o Padre Léo e afins, são pessoas que nos auxiliam no nosso dia-a-dia. Apesar de serem pessoas comuns, como nós, mas eles tiveram ali uma experiência de vida e eu acho gratificante a história do Padre Jonas, porque assim que eu cheguei à Canção Nova, na altura a minha orientadora de estágio, que era a Telma, deu-me o livro Canção Nova. Agora não me lembro. Uma obra de Deus. Exatamente, uma obra de Deus. E foi a primeira coisa que eu li, foi esse livro. E de facto acho que foi interessante. O Padre Jonas deixou tudo para ir naquela missão de evangelizar. Começou a evangelizar através dos jovens e depois, este caminho de evangelizar pelos meios de comunicação, acho que vai dar certo. E de facto deu certo. E nós podemos ver que a Canção Nova, o Padre Jonas, foi, sei lá, às vezes não há palavras para descrever o Padre Jonas, porque hoje, se formos a ver bem, teve a Canção Nova, a comunidade e a obra está espalhada pelo mundo inteiro. E há pessoas, a verdade seja dita, há pessoas que conhecem, há outras que ainda não conhecem, mas vamos chegar a tempos que vamos falar do Padre Jonas, já com saudades, não é? Mas também fala dos cofundadores. E vai já acontecer isso. E eu hoje, conheço um pouco e dou graças por ter conhecido o Padre Jonas, mesmo que seja na televisão e no site e afins. Eu acho que, ser benfeitora da Canção Nova é uma maneira de ajudar a evangelizar, uma maneira porque ela gosta de dizer, eu ajudo a Canção Nova. Pronto, tá vendo? Ela diz isso. Há coisas que ela, não consegue lembrar-se. Sim. Mas há outras coisas que a gente fala na Canção Nova, ela diz logo, eu ajudo, ainda lá está dinheiro para a Canção Nova. Porque como é, transferência bancária, ela não esquece. Direto.
Débito direto. Pronto, né? e é uma bênção, pronto. E só o facto da neta estar lá, para ela foi uma bênção. Olha, é assim, eu neste momento, não sei o que é que me veio à ideia, mas eu neste momento, eu quero ser... Benfeitora? benfeitora. Pronto. A partir de hoje eu quero ser Amém. benfeitora e como eu vou fazer, eu pedia a tanta gente que vê a Canção Nova que o faça, porque realmente a Canção Nova vive do ar, tem que ter a primeira mão de Deus. E se calhar até foi ele agora que me abriu o coração para dizer, não, a tua mãe já é, tu vais ficar a ser, há uma continuidade na família de benfeitores. Bem, de facto sou uma benfeitora porque dou o meu tempo para a vossa missão, contribuo criando vários projetos, faço programação, crio vários programas para você, benfeitor, lá em casa a poder assistir, e é dessa forma que eu deixo a mensagem final. Que visualize, que veja os nossos programas, que assista a televisão, que assista, ouça a rádio, que seja benfeitor, que leia a nossa revista, porque é o nosso tempo que está ali em emprego. Então, assista, porque é uma forma também de conhecer Deus, conhecer as várias mensagens do Padre Jonas e afins, e é isso. Assista, porque é o nosso trabalho dos missionários, dos colaboradores, que é para si. Então, chegando aqui ao fim da nossa partilha, nós vamos agora rezar o texto da Divina Providência, esse momento tão especial também aqui no nosso programa. Eu quero, de maneira muito especial, colocar a Dona Preciosa na nossa oração, a sua vida, a sua saúde, as suas necessidades, assim como também da sua família. Muito bem, enquanto você também coloca a sua intenção, nós nos unimos também a si. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá.
proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Rezemos juntas? Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós chegamos ao fim do nosso programa Vim Visitar-te de hoje, conhecendo essa linda família que aqui nos acolheu, né? E temos sempre a alegria de poder visitar os benfeitores da Canção Nova espalhados por todo o Portugal. Lembramos que, se você também tem uma história com a Canção Nova e quer nos contar, nós gostaríamos muito de ouvir. Entre em contato conosco. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O convite é que você permaneça na programação da TV Canção Nova. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.